e crente. Mas se ele for crente em qualquer denominação, eles escrevem que ele é crente. Se ele errar, ele é qualificado. Roubou e diz que é crente. Não é isso? Não aparece? Então você tem que guardar, tem que guardar a tua crença, a tua filosofia evangélica. Você tem que ter cuidado, tem que cuidar. Isso é um tesouro, nós temos que cuidar disso, porque o mundo não tem piedade. Se errar, ele vai qualificar, ele vai nos qualificar. Bendito seja Deus. Aí bom, o que é ciência? Quando se fala tanto que nós vivemos num tempo de ciência, no tempo da glória da ciência, da luz, né? Nós vivemos no século em que eu tiro o coração e coloco outro coração, tiro um olho e põe outro olho, do século da alta tecnologia, do século do saber do homem. Mas se você olhar lá para trás, Daniel estava orando e Deus falou para ele: Daniel, nos finais dos tempos a ciência se multiplicará. Então Deus falou para Daniel que no final dos tempos a ciência seria muito grande. O homem adquiriria a ciência, que é o conhecimento de como funciona esse mundo, como nós funcionamos. Estava ordenado, irmãos. E o homem pensa que é a glória dele. Você vai na academia. Eu trouxe uma Veja aqui, eu vou discutir depois com os irmãos. Veja da semana passada. Briga de gênios. Semana passada, essa Veja. Está escrito aqui assim, irmãos: uma corrida emocionante está sendo travada no meio científico mundial. Ela envolve universidades de ponta, ganhadores de prêmio Nobel, financiamento de pesquisas multinacionais farmacêuticas e egos fenomenais. Uma luta tremenda pelo conhecimento. Eles querem desbravar o DNA, ver como que é o DNA. Um projeto da ONU chamado Gemono, que envolve 3 ou 4 bilhões de dólares. Eles querem conhecer o código genético, porque o que horroriza é a morte, o que aterroriza é a morte. E se o homem tiver conhecimento do código genético, e com essa alta tecnologia, com essa alta ciência, eles acham que ele abrindo o código genético humano, nós vamos conhecer todas as pessoas, por que se deprime, por que se tem um câncer, porque qual que é a tendência de cada um de ter pressão alta ou de ter pressão baixa, e você corrige. Basta olhar, porque já está escrito a carta magna de cada um, a carta nossa está estabelecida, está no DNA, está escrito no livro 19, no Salmo 19, também está escrito. Se você olhar a Bíblia Sagrada, a carta de cada um está estabelecida, é verdade. Mas Deus ordenou que o homem alcançasse esse conhecimento, até porque quando Jesus vir estabelecer o seu reino mundial na terra, a vida será muito longa, do ponto de vista de ciência mesmo, porque a Bíblia mesmo nos fala que no reino milenial a ciência será muito grande, né? O homem terá profundos conhecimentos, a vida será longa, né? Então ciência é um método científico na realidade, que envolve observação, formulação de uma hipótese, testes experimentais, previsibilidade, controle. Então isso é ciência. O que o homem está interessado é em conhecer de fato como que funcionam as leis, como que funcionam as coisas. Se nós olharmos para trás um pouquinho, veja bem o que acontecia no meu tempo de menino. Se pegava meu pai e sangrava os cavalos para ficar forte. Eu não sei se os irmãos ouviram falar nisso. Sangria, um processo que se chama de sangria. Sangra-se para tirar o sangue, quando o cavalo está magrinho, está com alguma deficiência, e tirar o sangue para tirar a doença, porque a doença estava no sangue. Esse homem foi acometido de uma grave enfermidade. E sabe o que foi que a ciência fez com ele? Sangrou para tirar o sangue e ele morreu. Porque faltava conhecimento. Então o que a ciência busca é o conhecimento, de fato, o conhecimento da verdade. E está ordenado que nós busquemos esse conhecimento da verdade, tá? Então, essa ordem da natureza, buscando entender como é que funciona esse universo, por que ele veio, né? Então ele vê esse universo material.
Assim sendo, tudo deve ser explicado com base nas leis. Então eu tenho que entender as leis, buscar as leis, como que funciona, como que é um átomo, como que é dentro de um átomo, como que é um núcleo, como que se cola núcleo com núcleo, que partícula é um próton e um elétron, mas como que eles estão colados, se eu quebrar, o que acontece? Estão fazendo uma experiência nos Estados Unidos agora, que eles querem ver o início do universo. Eu não sei se os irmãos estão acompanhando os noticiários, o pessoal está apavorado, com medo de botar fogo no mundo, né? Porque eu vou falar ainda sobre a teoria do Big Bang, para ver como é que foi o universo. Não sei se vocês estão acompanhando essa discussão. Está todo mundo em pânico, com medo dos Estados Unidos pegar fogo, irmãos. Eles vão fazer uma experiência que é o início do Big Bang. Uma cidade inteira já fugiu. Eles fizeram um super acelerador por baixo da cidade e vão bombardear uma partícula e possivelmente a temperatura atinja a temperatura inicial do universo, 3 bilhões de graus no início. E aí você começa a incendiar a matéria. E está todo mundo em pânico. Inclusive eles pararam o experimento para reavaliar se de fato não ia pegar fogo no universo. É uma coisa tremenda. O pessoal está assustado, né? Mas isso é o homem, né? Então ele está buscando essa ordem. Então eles olham, é tão perfeito esse universo, tão assustador, tão ordenado, e acho que Deus não existe. Não. O homem, eles pensam assim. Como que eles pensam? Pensamento da ciência. Esse universo ele foi criado por eventos casuais, sem propósito final. É uma linha filosófica, é um pensamento, é uma linha de raciocínio que está estabelecida na sociedade, está estabelecida na alta academia, na ciência de conta. Você olha, é casual. Porque se você não aceitar isso, você tem que aceitar a sobrenaturalidade. Então é como disse o Edson: ou nós somos criacionistas, ou você crê que o universo veio à existência de forma sobrenatural, não pela mão casual, né? Milhões de anos atrás aconteceu, vamos falar na teoria do Big Bang, uma grande explosão, e tudo começou casualmente, agregou, e hoje nós somos gente por casualidade. Vocês são gente por casualidade? São casualidade. O nascimento é uma casualidade, assim. Ou pensa dessa forma, que é isso é filosofia muito forte, que está estabelecida, ensinada nas escolas, lá no primeiro ano, no primeiro grau, no segundo grau, no terceiro grau, na pós-graduação e por aí afora. Ou é dessa forma, ou nós vamos ter que aceitar o outro mundo, o sobrenatural. Só tem duas formas para você ver esse universo: ou esse universo é produto de casualidade, ou ele não é. Ou ele é sobrenatural, tem um criador, alguém criou e põe o dedo e manobra. É dessa forma. Mas a ciência, então, ela tem, como ela é naturalista, ela é ardente, né? Ela não quer aceitar Deus, porque o homem é uma tendência natural sempre fugir do Criador. Então ele acha que o Senhor vira Deus. E eles falam: e o homem, como é que surgiu? Por que eu existo? Não, vamos, é o seguinte: o homem é produto do tempo, mais acaso, mais matéria. Como resultado, o homem não tem valor. Não tem valor. Nós somos produtos de acaso. Só somos a casualidade, né? Então, não tem dignidade, não tem eternidade. Morreu, acabou. Conheço muita gente. Quando você morrer, acaba tudo, extingue, passou, suspiro, não permanece mais nada, não tem significado. E a moralidade, como que é? Esse padrão moral que tanto está batendo, está assustando. Aí, moralidade é de acordo com o indivíduo, de acordo com o seu ponto de vista e interesse. Cada um é a autoridade suprema de si mesmo. E a tragédia está estabelecida aí. Eu mando em mim, eu sei o que eu faço errado. Quem dirige? Nós, é o Espírito Santo de Deus, os crentes. Você não é dono de você, não. Nós não. E os homens do mundo estão acostumados a dizer: não, eu mando em mim. A moral é determinada. Por isso está essa tragédia, essa coisa terrível que está no mundo, tá? Na realidade, a moral é de Deus. O padrão moral, a igreja tem que ter padrão moral.
porque Deus vai cobrar da igreja o padrão moral. Vai cobrar. Se alguém pensa que não vai cobrar. Toda a tragédia está aí porque o padrão moral fugiu-se. E o mundo é tão tremendo que ele vai entrando na igreja, ele não chega dando peitada no pastor, não, irmãos, nem naqueles que estão responsáveis pelo padrão moral. Ele chega devagarzinho, muito por baixo, muito devagar, sem ninguém se aperceber. Quando vê, está igual ao mundo, igualzinho. O padrão moral está perdido, já foi, e aí é tarde. Deus vai cobrar, porque o padrão moral não é pelo indivíduo. Se você liga a televisão, as novelas, a Rede Globo, todos os canais, os jornais, a jornalismo, está aí, o padrão moral é pregado isso é uma coisa tremenda, que a igreja está sendo bombardeada por você, é senhor da sua moral. Não é verdade isso, porque a moral é de Deus. O padrão moral é conhecimento do que Deus quer do ser humano, o que é certo, o que é errado, o que não. E nós estamos errando muito, não pensamos dessa forma. Então, ou eu creio na casualidade, que depois eu vou falar mais sobre ela, ou nós vamos para essa outra linha filosófica aqui, né? Essa, filosofia cristã. Eu penso que todos nós estamos aqui reunidos, porque nós somos cristãos, porque fomos alcançados pelo Senhor, porque Deus nos abriu nossos olhos, nós podemos entender qual é o objetivo de ser crente, né? Qual que é o final. Por enquanto, como diz São Paulo, você tem uma carreira para correr nesse corpo. Nesse corpo temos uma carreira para correr, e no final da carreira espera alguma coisa para nós. Então a realidade final é Deus infinito, pessoal, amoroso. Aprove a Deus ter homens com Ele. Aprove. Não estou interessado em saber por quê. Por quê? Mas por que Deus fez os homens? Por que Deus quis ter uma família? No futuro, a realidade final, nós seremos famílias de Deus. Está lá. Até vejo a igreja cantando aquele cântico na Jerusalém Celeste, né? Onde tem, até descreve as ruas, os muros, as portas, as casas. Eu vejo o pessoal cantando na igreja e parece que não conta. Deus, o rio da vida, percorrendo, a árvore da vida de um lado, né, que estava lá em Jerusalém, que o Senhor, no Éden inicial, que Deus recolheu, né? Então, eu vejo as igrejas, todas as igrejas cantando o cântico da Sião Celeste, escrevendo a cidade final, o tempo final. Então essa é aprove a Deus recolhermos, mas para entrar naquela cidade, então você descreve até quantas portas tem que ter condições para entrar lá, tem condições para entrar, irmãos, naquela cidade celeste, para ter Deus, para estar com Deus. Deus aprove, deu todas as condições para nós, mas é necessário que os nossos olhos se abram, entendamos isso, tá? Então a realidade final é Deus. E Deus, alguém disse que Deus não é pessoal. Deus conhece cada um de nós, cada sentimento, cada tendência, cada angústia, cada dúvida. O Senhor sabe. A palavra de Deus diz que os olhos do Senhor acompanham os fiéis da terra. Então está vendo coração, sentimento, futuro, e aqueles que não estão interessados em Deus, porque o homem tem livre-arbítrio. Então você quer, não quer, Deus dá toda a liberdade. Nós temos um dom chamado de livre-arbítrio. Deus respeita o livre-arbítrio de cada um, o sentimento de cada um, Deus respeita, tá? Mas então tem condições para entrar naquela cidade celeste. Não é proposital, é casual, direcional, sempre de níveis mais baixos para níveis mais altos. Então o homem foi evoluindo. Começou lá no início com o vírus, né, uma comunicação de celular, tá? E aí foi multiplicando aquela célula, foi indo, foi transformando, foi crescendo. E hoje nós estamos nessa multiforme quantidade de células, desses tipos de células, né? Sempre para cima, no nível crescente, olha lá, direcionado, de nível mais baixo para nível mais alto, tá? Hoje nós somos seres humanos,
Eu não sei se os irmãos estão atentando o que está acontecendo nos dias de hoje com as redes de televisão, que eles estão já preparando os homens para o próximo século, né? Já estão colocando os androides. O próximo pulo, segundo a teoria da evolução, nós vamos ser androides, né? Androides, a nível mais alto, um pouquinho. Você passou de homens para androides, então já vai, não sei como é. Mas pode observar os desenhos animados. Observe aqueles desenhos japoneses que estão sendo colocados de forma maciça, e todo mundo absorvendo e já considerando os androides. Os filmes do Spielberg, os androides, invasão dos androides, né? Já são seres superiores aos homens. É essa carreira, sempre para cima. E nós muitas vezes não atentamos, passamos despercebidos, né? Só que isso aí é um erro. A natureza, eu vou falar sobre isso, como é um erro terrível, um erro monumental, tá? Irreversível, não tem volta, sempre indo, tá? Sem ser irreversível, de forma universal e contínua. Só que aqui tem outro problema, né, nessa continuidade, porque quando você busca esse elo, essa ligação, hoje eu sou homem, aí o próximo, o que era? O anterior. Bom, o que está na natureza é o macaco, mas entre o macaco e o homem, deve ter um tempo que o homem tinha só uma mão de macaco, né? Quando o macaco foi transformando, aí um lado era o pé daqui para baixo era homem, daqui macaco, e assim foi. Só que você busca, não, é o seguinte, o elo está perdido, eles estão atrás do elo perdido. Então esse é um modelo. O outro modelo, ou eu creio nesse, e ele é muito forte, ou é esse. Só tem duas formas para explicar esse universo. Ou eu explico dessa maneira, do ponto de vista criacionista, do ponto de vista sobrenatural, né? Que é este aqui, esse modelo, né? O universo, o mundo, nós chegamos aqui de forma sobrenatural. De fato, Deus fez o mundo, está lá escrito na palavra de Deus que Ele fez os céus e a terra e tudo quanto neles há. Então, o Senhor Deus é o Criador de todas as coisas. Ele fez o jardim, fez os homens, fez o primeiro homem. Ele é o Senhor de tudo e fez de forma sobrenatural, e fez porque Ele quis, porque aprouve fazer, com objetivo, sem propósito, sem casualidade, nem deixou o mundo aí a Deus dará. Como diz os homens do mundo, o mundo está a Deus dará, largado. Deus dará, não é isso? Largado. E fizeram um filme ano passado, ano atrasado, o advogado do diabo, não sei como é o nome daquele filme. Como é o nome daquele filme? Advogado do diabo, na qual ele tenta provar que o mundo está a Deus dará, que Deus não está nem um pouquinho preocupado com os seres humanos. Não sei se vocês assistiram o filme, extraordinário, mas tem que assistir com muito devagar. Satanás é o Senhor do mundo, ele está muito preocupado com o mundo. O filme coloca dessa forma, é colocado dessa forma: Deus não está preocupado com os seres humanos. E diz no filme que o diabo está preocupado, Lucifer está muito preocupado com o destino do mundo. Ele mostra, mas com muita clareza. Inclusive coloca a igreja no meio, coloca uma irmãzinha, uma mocinha, começa com a história de uma mocinha lá, uma jovem que cantava lá no coral, uma jovem dessa que vivia de joelho, e vem o bicho e num congresso de mocidade, e a moça gera um filho do bicho, e aí começa uma história terrível, combatendo a igreja. É um filme que combate a igreja, certo, irmãos? Então, nesse modelo, tudo tem propósito, nada sem propósito, tudo é completo. Isso assusta. Tudo que você vai mexer é completo. Você já reparou, quando eu comecei o meu seminário, quando eu comecei, eu disse que ciência, ela busca a ordem das naturezas, ela faz uma hipótese, mas se a minha hipótese estiver errada, eu nunca digo que a natureza está errada. Você já reparou, irmão? Nós nunca dizemos que a natureza está errada. A ciência nunca disse, os cientistas nunca disse, se não deu certo a experiência, ele fala: bom, a nossa hipótese não está muito boa, vamos mudar a hipótese. Só que não lembra de Deus, porque Deus é sábio, é completo, faz isso aqui.
Está estabelecida, as leis são completas mesmo, tá? Universal, irreversível, direcional. Só que agora é o contrário. Lá eles dizem era contínua para cima, subindo de níveis mais baixos para mais altos. A Bíblia fala que é de níveis mais altos para mais baixos. Mais alto para mais baixo. Como assim? A palavra de Deus diz que todas as coisas envelhecem, tudo se degrada, tudo. Então Deus fez completo, perfeito, no nível alto, tá? O céu está envelhecendo, o universo está envelhecendo, as pessoas estão envelhecendo. Ou se eu pudesse voltar no tempo assim, olhar meu rosto 20 anos atrás, tivesse um espelho ali, eu olhasse em volta, colocasse aqui, olha meu rosto 20 anos atrás, mas passou isso aqui, ó, passou a segunda lei da termodinâmica e me roeu e me fez gastar, porque você para viver se gasta, está ordenado que é do mais baixo para o mais baixo, do mais alto para o mais baixo, é degradação. Essa mesa vai envelhecer 100 anos, daqui 100 anos, se você fizer isso, ela é pó, ela vira pozinha, ela bate aqui, ela pó, porque passa a segunda lei da termodinâmica de degradação, tá? É de mais baixo, é de mais alto para mais baixo, é contrário, tudo perece. Fala, irmão, fala aí. Pode-se citar o Salmo 102, né? É um dos lugares onde isso está muito bem afirmado. Salmo 102, versículo 25 e 26 diz assim: desde a eternidade fundaste a terra, e os céus são obra das tuas mãos. Bom, eles perecerão. Pronto, mas tu permanecerás. Todos eles, como um vestido, envelhecerão. Como roupa, os mudarás e os atirarás fora. Falando já de uma nova coisa a ser criada lá na frente, né? Novos céus e nova terra. Mas esse universo seguindo a lei da degradação estabelecida, a lei está estabelecida, a lei da degradação, segunda lei da termodinâmica, você leu, está estabelecida aí. Está determinado que assim seja. Aí vem aqui o resolução e diz: não, pera, nós estamos evoluindo, subindo, melhorando. Aí você olha para o universo, o testemunho do universo, o testemunho da natureza é de acordo com a Bíblia, ou não é? O testemunho da natureza. Agora vamos esquecer as nossas lutas e olhar os dados que se apresentam diante de nós. Os dados: eu envelheci, vocês envelhecerão. Esse jovem daqui 20 anos começa a decair, viu? Perde a força. Agora eu não acredito. Mas é isso aí, viu, irmãos? É tremendo. Não muda a sua rota, permanece. O Sol tem uma trajetória no seu universo, não muda a sua rota. O valor da gravidade permanece. Isso até assusta. O mesmo valor durante os séculos. Então não está mudando. Se a gravidade é função da massa, tá? É atração entre corpos. Não está mudando. Cumpre-se isso aqui. Os dados que se apresentam, o universo apresenta esses dados, isso aqui é a verdade. Esse aqui não se prova, até porque, modificando como? Quando você olha as estrelas, olha as galáxias, elas estão se gastando. Na realidade é um desgaste, tá? A estrutura das estrelas, eles dizem que estão se transformando. Olha o argumento, irmãos, transformando-se. Mas transformando-se como? Para melhor, evoluindo. É verdade, as estrelas estão envelhecendo. Aí o sujeito gastou 4 bilhões de graus de dólares. Mas eu queria só meio milhão. Gastaram 4 bilhões, irmãos. Essa sala não enche de tanto dólar. 4 bilhões de dólares para colocar 2 máquinas em torno da Terra. 2 telescópios, um chamado de Hubble e outro de Galileu Galilei. Estados Unidos, mais um grupo de nações milionárias. E vamos olhar esse universo e manda essas máquinas mapear o universo, mapeia ponto a ponto, mapeando cima, baixo, olhando estrelas lá nos confins do universo, estão olhando e tirando dados. Máquinas poderosíssimas, capazes de observar uma agulha no final
Quando se você guardar essa agulha, eles são capazes de observar essa agulha. São máquinas fantásticas, tá? E eles, observando o universo, observam o universo. E cada dia os dados que chegam assustam os homens. Eles olham para as estrelas e de fato as estrelas estão se envelhecendo, estão se gastando. Tem estrela que explodiu diante dos telescópios, diante deles, observando assim, a estrela caiu dentro dela. Então todas as teorias cosmológicas das estruturas das estrelas, teorias estatísticas, né, muito bem feitas pelos físicos, pelas academias de ciência, os caras estão refazendo. Nós temos que refazer, depois desses 2 telescópios colocados, tem que se fazer uma nova cosmologia. Os dados não batem com os conhecimentos dos homens. Depois desses, isso de 95 para cá, está em pânico a alta ciência, estão refazendo tudo, tá? Porque não bate, as estrelas estão envelhecendo, a estrela desaparece na frente, você está focando, tirando dados, de repente sumiu, some diante de máquinas de 4 bilhões de dólares, some. Para onde foi? Para onde foi? Não tem nem buraco negro, não acha? Onde será que ela subiu? Foi para onde? Então não é possível, tá? Algumas explodem, algumas são chupadas por outras, sugadas de fato, tá? Então está todo mundo em pânico. Mas o que a palavra de Deus nos mostra com categoria é que elas estão de fato envelhecendo. E isso está provado, a ciência mostra que de fato está envelhecendo, o Sol está envelhecendo, porque se gasta, tá? Então essa é a verdade, tá? E outra coisa, eles falam que os corpos celestes estão se aperfeiçoando, é aquela linguagem que você falou antes, eles têm argumento, aperfeiçoando, não é verdade, o que está acontecendo é que estão, isso que está acontecendo, tá? Aí eles dizem, são seres humanos, e se são seres humanos, quem que não tem ambição? Seres humanos, muita ambição. Está aqui a luta, briga de egos, super egos, nem como você fala, super egos. É uma briga. Quando eu estava lá fazendo